o programa Conversa de Mulheres está de volta. Olá, muito boa tarde. Ainda bem que já está desse lado para nos acompanhar ao longo de 53 minutos por aí, de muita conversa. Vamos aqui conversar sobre, não vou dizer ainda, tem de ficar para assistir, conhecer a nossa convidada. Se já nos segue nas redes sociais, já sabe com quem nós vamos conversar, qual vai ser o tema. Portanto, tem de seguir as nossas redes sociais para estar sempre do assunto, o que acontece aqui diariamente na Curiacos TV, no programa Conversa de Mulheres. Temos as redes sociais, o Conversa de Mulheres no Facebook e o Conversa.mulheres no Instagram, para que são ferramentas para que dar a conhecer as nossas convidadas, os seus projetos, dar a conhecer também, claro, este programa, o que é que acontece aqui, sugestões, projetos que você pode sugerir através das nossas redes sociais. Sim, também é um trabalho seu, porque este programa é para todas as mulheres, a pensar nas mulheres, para dar a conhecer, dar voz às mulheres, dar a conhecer os seus projetos, e você que está desse lado, que nos assiste e conhece, ou é essa mulher que gostaria de vir até aqui apresentar o seu tema, o seu projeto, contar a sua história de vida, pode fazer a sua sugestão através do nosso e-mail, que está a passar agora mesmo em rodapé, mas também através das nossas redes sociais em mensagem privada. Deixa a sua página, o nome do seu projeto, conta um bocadinho sobre a sua história e deixa os seus contactos e a produção irá entrar em contato consigo, marcar, agendar uma vinda até aqui ao nosso estúdio para conversar connosco. E desde já agradeço a todos aqueles que já o fizeram através das nossas redes sociais e também através do e-mail. Já tivemos aqui convidadas que foram sugestão de telespectadores, portanto é esse o objetivo, é darmos a conhecer projetos de mulheres. Claro que aqui só falamos sobre mulheres, mas se você é homem e está-nos a assistir, não fuja, não tem problema nenhum, pode assistir. E se tem um projeto que gostaria também de apresentar, tem de ir ao programa, aos nossos programas Manhãs na TV. Não sabe o que é isso? Pesquise nas nossas redes sociais. YouTube, nós temos o canal Curiacos TV no YouTube, a playlist Conversa de Mulheres, programas completos. Então, qual é o objetivo? O que é isto? É os programas completos. Se você... Para não perder nenhum programa, são programas completos que você pode rever, partilhar e é no YouTube. Pode o fazer, pode também depois deixar lá um comentário. Pronto, é dar a conhecer estes projetos, é não perder nada. Se preferir, pode sempre gravar o programa através da sua box. Mas se não quer encher este programa, o programa de hoje vai estar disponível no YouTube daqui a 15 dias e assim pode rever, partilhar e tudo mais. Esteja atento às nossas redes sociais para que não perca nada. E agora vamos passar um pequeno separador porque vamos dar início à conversa com a nossa convidada de hoje. Fique connosco, nós já voltamos. E cá estamos nós, e em 10 segundos acontece tanta coisa, mas não vou contar. Nós agora temos connosco a Lia Correia. Olá, Lia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui connosco e partilhar a sua história de vida, o seu projeto connosco. Muito então, qual obrigada. é o seu projeto? O que é que vem aqui falar? Então, eu vim a falar da Crescer com Sabor, que é um projeto que eu criei... ele já veio a ser criado há alguns anos, mas foi lançado no início de 2021. Onde é que você nasceu? São Miguel. Ah, açoriana! Sim, nota-se bastante. Tem muita coisa para contar. Ok, sim. Mas então Continuando. também é dos Açores. Eu sou dos Açores, sim, do Faial, mas saí de lá com 3 aninhos. Nem deu tempo de apanhar sotaque. Não deu. Também tem pouco. O Faial tem menos destaque. Tem menos sotaque, Mas pronto, gosto olha. muito. Pronto. Pronto, continuando. Então, a Crescer com Sabor era um sonho meu, porque já há muitos anos que eu queria trabalhar na área da nutrição pediátrica. Em pequenina, não muito. Não. Então, em pequenino, o que é que se imaginava a seguir? Por acaso eu encontrei há uns tempos aquelas fichas que nós preenchemos assim no 7º ano, no início do ano escolar. Sim, o que é que nós queremos ser quando formos grandes. Os testes psicotécnicos também. Não, era mesmo aquela ficha de apresentação, o que é que queremos ser, profissão no futuro. E no 7º ano eu escrevi nutricionista.
Olha, como é que conheceu esta... Como é que nasceu esta paixão, não sei, este Por interesse acaso, pela nutrição? Lembro-me perfeitamente, porque foi quando a minha mãe decidiu ir a um nutricionista e eu fui com ela. Por acaso, fui com ela à consulta e fiquei fascinada. Porque a mentalidade e a forma de atuação daquele nutricionista em específico era espetacular. Não era perder peso para perder quilos ou para ter um determinado peso, não. Era para vestir as calças que sempre sonhou, para vestir o tamanho com que sempre quis vestir, para ser feliz, para ser mais saudável. E não é só agora, é para o resto da vida. Eu estava a ouvir aquilo, tipo, ok. Gosto muito. Transformações. Gosto de transformações. Não, porque a área da saúde sempre foi, pronto, estava decidido. Durante muito tempo ainda achavam que seria medicina, porque tinha a média para tal, mas medicina nunca foi o sonho. Sim. E pronto, nutrição acabou por ser. Então, e em pequenina, achava que gostava da área da medicina? Em pequenina, acho que com quase todas as pequeninas queria ser cantora, bailarina, princesa. Veterinária, nunca tinha... Não. Não, veterinária não. Era mais assim, tipo, princesa. Sim, sim, sim. Mas depois, sim, começou a entrar a parte da área da saúde e rapidamente percebi que, ok, dentro da área da saúde, nutrição. Sim. Então, e como é que foi estudar esta área? Então, Gostou? Apaixonou-se ainda mais? realmente foi uma surpresa muito grande porque, portanto, aos 18 anos vim para Lisboa, sozinha, para poder tirar Ciências da Nutrição. E como é que foi? Já tinha viajado sozinha, estado afastada dos pais, da família? Assim, eu acho que, pronto, nós açorianos, quando crescemos na ilha até aos 18 anos, sabemos que mais cedo ou mais tarde, se não queremos nenhum dos cursos que lá está, vamos ter que sair de casa dos pais. Portanto, acho que também já nos mentalizamos desde muito cedo em ganhar alguma responsabilidade, independência, saber desenvencilhar um bocadinho sozinhos. Ainda não há muito para escolher, não é? Mas também é um meio pequenino. Exato. Tínhamos nutrição na terceira, mas saí de casa por sair de casa. Vai para o continente. Vai para Lisboa. E pronto. Mas foi uma surpresa muito grande porque eu ia, como a maior parte das pessoas tem a ideia que nutrição é para emagrecer, para perder peso. Sim, sim. Não é só de tudo, nem é... Neste momento eu nem sequer faço isso, nem sequer é esse o meu objetivo, não é muito com isso que trabalho. Temos tantas áreas, desde o marketing, a indústria alimentar, nutrição desportiva, nutrição oncológica, nutrição no hospital, no centro de saúde, na escola. Quer dizer, é um mundo. E pronto, no terceiro ano descobri a área da nutrição pediátrica, foi amor à primeira vista. E depois decidi que queria fazer o estágio na maternidade Alfreda Costa, o meu estágio curricular. Adorei. Confirmou-se o amor. Estive na unidade de cuidados intensivos neonatais, onde estão os bebés assim muito pequeninos, muito recém-nascidos, pele e osso. E eu ficava adorei. com o coração nas Ficava. mãos. É preciso ter muito estômago. Pequeninos. É preciso ter muito estômago para trabalhar numa unidade de cuidados intensivos, no geral. Então, neonatal, aquilo... Pronto. Tem os seus senãos, é preciso ter estômago. Sim, sim, sim. E também acompanhava a consulta de nutrição pediátrica e dei consultas de nutrição a grávidas com diabetes estacional. Gostei muito de tudo e cheguei ao fim e pensei, mas falta mais contacto com as crianças diretamente. E então fiz o estágio à ordem numa escola e adorei. Sempre gostou muito de crianças? Por acaso... pronto, sou a filha mais nova, nem tenho muitas crianças na família, por isso não estava muito habituada assim, a lidar com muitas crianças, mas a partir do momento em que me meteram o primeiro bebezinho no colo, fazia um amor e agora é mesmo, é paixão. Na escola tive com uma turma de primeiro ano, e então assim, irresistível. Chegava ao recreio, eles já vinham todos. Lia! E agarravam-se todos. Eles são amorosos, são sinceros, não é? É diferente. E dá muita esperança, porque as pessoas, principalmente no que toca à alimentação, acham sempre que já não há nada a fazer, já é tarde demais. E chega a uma determinada idade em que, mas pronto, agora também sempre foi assim, já não muda. E as crianças, quer dizer, são esperança. Depois a gente acha que eles não vão gostar de determinadas coisas. Eles gostam. Sim, sim. E são muito sinceros. É sempre uma surpresa, não é? Vindo das crianças é sempre uma surpresa. Então, e esta mudança dos Açores, um meio pequeno para o continente, foi assim um choque?
Ou o que ajudou foi gostar da área que estava a estudar? Ou gostou de tudo? Gostar sozinha? Ser independente? Eu vim fascinada porque eu vinha mesmo com a ideia de sair de casa dos pais para Lisboa, uau, como a minha mãe costumava dizer, civilização. Sim. E com a ideia de que já não voltava para trás. Porque isto era assim um sonho. No primeiro ano que estive cá tinha ainda o meu irmão, por isso foi um apoio nos primeiros meses. Depois ele acabou por voltar para os Açores, fiquei sozinha. Mas pronto, o curso era incrível, a universidade era espetacular. Tinha colegas incríveis, fiz imensos amigos e então pronto, estava em casa, rapidamente estava em casa. Mas agora a vontade já é de voltar. Quer voltar? Sim. Quero. Vou voltar em princípio, talvez para o ano até. Porquê voltar? Porque chegou um ponto em que eu pensei, eu tenho que estar no sítio, não se calhar onde gosto mais, mas onde precisam mais de mim. E a verdade é que aqui em Lisboa existem muitos nutricionistas, muito bons nutricionistas, muitos nutricionistas na área da nutrição pediátrica, da nutrição materno-infantil, mas em São Miguel não existe. Existem nutricionistas, muito bons nutricionistas, Sim, sim. mas a trabalhar especificamente na área materno-infantil existem poucos. Muitos estão, por exemplo, no centro de saúde e que têm imenso trabalho e não conseguem chegar a todo o lado. E, portanto, eu quero ir para lá para me dedicar exclusivamente à nutrição materno-infantil e poder fazer muita coisa que hoje ainda não é feito lá porque não é possível, não há tempo, não há mão de obra suficiente, não há disponibilidade para... Vieram todos para o continente e cá permaneceram, não é? E também, pronto, não há muitas vagas no público para nutrição, infelizmente. Nutricionistas escolares é uma coisa que não existe, estão a ser criadas agora vagas, mas são tipo 8 em todo o país. Okay. Portanto, não é suficiente de tudo. É o que é possível, mas não é suficiente de tudo. Então, no final dos estudos, conte-nos um bocadinho o que é que aconteceu. Então, adorou o curso? adorei o curso, fiz o estágio curricular na maternidade Alfredo da Costa, terminei a licenciatura e então depois temos de fazer um estágio de acesso à Ordem dos Nutricionistas, em que lá está. Fiz na universidade onde tirei a licenciatura, mas em coordenação com um agrupamento de escolas. Defendi, tornei-me nutricionista. Ao mesmo tempo que estava a fazer o estágio à Ordem, fiz uma pós-graduação em Startup Research. Foi-me proposto pela universidade, tive acesso a uma bolsa e aproveitei a oportunidade. Que bom, parabéns. Obrigada. E por acaso é mesmo daquelas coisas que ainda bem que digo que sim a tudo e só depois é que pergunto porquê e o quê. Sim, sim. Vai. Vamos. Depois logo se vê. E ainda bem, porque aí é que aprendi, pronto, como é que podemos transformar as nossas ideias, os nossos conhecimentos numa startup, num negócio e fazer disso vida. Depois tirei a pós-graduação em Nutrição Pediátrica pela Universidade Católica do Porto. Enquanto isso, também estive a trabalhar na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, no apoio aos inquéritos epidemiológicos. E como é que foi essa experiência? Foi uma experiência. Foi uma experiência. Foi uma experiência. Não é fácil os inquéritos, mas pronto, faz parte. Sim. Era necessário nessa altura. Continuando. E pronto, depois terminei a pós-graduação em Nutrição Pediátrica e estou neste momento a tirar o mestrado em Promoção da Saúde na Universidade de Saúde Pública. E é uma vida corrida. Ainda não parei de estudar. Gosta de estudar? Gosto muito. Gosto muito. Eu não precisava de ter tirado as duas pós-graduações nem o mestrado que estou a tirar. É mesmo por gosto. Ganhar muito conhecimento. Há sempre muito mais para nós sabermos sobre tudo e mais alguma coisa e dá-nos perspectivas completamente diferentes. Então este mestrado, promoção da saúde, é uma coisa que as pessoas raramente falam. Falam muito em prevenir doenças, tratar doenças, mas promover saúde falamos pouco. Então falamos já. Promover saúde. Por que não abordar este tema? Promoção da saúde, por acaso, tem tudo a ver com a Crescer com Sabor, porque é um centro de nutrição materno-infantil onde o intuito é mesmo promover a saúde, nem sequer é prevenir doenças. Isso é uma consequência que vem. E
nutrição na pré-conceição, nutrição na gravidez, no primeiro ano de vida, na infância, não é nada mais do que promover a saúde desde o mais cedo possível. Como é que é possível uma mulher que faz planos de engravidar tem de ter aquela consciência que eu tenho que me preparar para receber um ser? Porque é tão importante? É muito importante. E quais as mudanças a fazer? Sim. Isto tem de ser uma decisão muito bem tomada, porque muitas vezes nós não pensamos nas consequências que essa decisão acarreta, mas há coisas muito importantes que devemos pensar quando pensamos, ok, quero ser mãe, quero ser pai, quero começar a tentar engravidar, ok. Então, queremos começar a mudar um estilo de vida. Isto em casal. Em casal. Não é só a mulher. Não é só a mulher de todo. Mudar um estilo de vida, não só para potenciar a fertilidade e aumentar as probabilidades de conseguirem engravidar, mas porque nós hoje em dia já sabemos isto, eu acho mesmo interessante, que a saúde da mulher na fase antes de engravidar vai programar não só a saúde dos seus filhos, mas dos seus netos. Uau! É este o poder da genética. Sim, sim. E é mesmo importante. E isto não quer dizer... Ser saudável não quer dizer fazer dietas, passar fome e não poder comer de todo açúcares ou gorduras ou aqueles alimentos que nós normalmente chamamos de porcarias. Sim. Queria desde já... Porcarias gostosas, não é? Queria desde já abolir o termo porcarias. Sim. É comida. Há comida mais interessante do ponto de vista nutricional e comida menos interessante do ponto de vista nutricional. Ou seja, há comidas que devemos comer mais vezes e outras devemos comer menos vezes e em menor quantidade. Raramente. Exato. Mas não há tipo alimentos saudáveis e porcarias. Pronto. Este é o tipo de linguagem que, antes de decidirmos ser pais, Sim, sim. devemos começar também a pensar, se calhar vamos deixar de usar estes termos, porque as crianças ouvem e as crianças interiorizam. E as crianças então depois começam a associar que então o chocolate é porcaria e uma maçã é saudável. Mas a nível de dizer que o chocolate é porcaria, os doces é porcaria, mas eles não se importam. Quem? As crianças. As crianças. Pois. Ai, isso é caca, isso não presta, é uma porcaria. Mas eu quero, mas é bom. Não é? E é verdade, porque é bom para eles, só como é bom para nós. Sim. E tem, claro que sabe bem e para muita gente até tem um valor emocional muito grande. Agora, devemos é não associar. Lá está, para que as crianças não tenham uma relação demasiado afetiva com a comida, porque os alimentos devem servir uma função, que é de matar a fome, e não ter essa conotação de quando estou triste, então vou ter que me afogar em chocolates para passar a ficar feliz. Não queremos... Porque isto rapidamente se torna em doenças de comportamento alimentar e em más relações com a comida. Sim. Portanto, é nesses pequenos pormenores que devemos começar a pensar quando estamos a pensar em engravidar. Então, uma boa nutrição. O que é que podemos falar sobre isto? Então, quando o casal está a tentar engravidar, e falando dos dois, nós sabemos que evitar álcool, tabaco e café e açúcar. Pronto, isto é para ambos os membros do casal, para podermos aumentar aqui a fertilidade, aumentar as chances de engravidar. Portanto, álcool, café, tabaco e açúcar simples. Isto não quer dizer que não possam comer de tudo, mas lá está, não comer diariamente, não exceder as recomendações máximas diárias, que para mulheres até é de 25 gramas por dia. Isto é muito pouco, quando nós vamos ler rótulos. É muito pouco. É muito pouco. Para adultos, em geral, são 50 gramas por dia, mas pronto, o ideal é no máximo 25 gramas. Estamos a falar de um gelado, por exemplo. Já foram 25 gramas. Pois é, super rápido. Por isso, há que ter cuidados redobrados nesse sentido desses alimentos a evitar, mas também há muitos alimentos que devemos promover. Isso para mim é o mais importante. Não é focar nos proibidos e nos nãos, mas naqueles que devemos promover. Peixes gordos, frutos gordos, porque são ricos em ômega 3, em gorduras boas, abacate, sementes, tudo o que tenha assim gorduras boas, vitaminas, 3 peças de fruta por dia, no mínimo.
habituarem-se a comer vegetais e não só em quantidade, mas em variedade. Porque depois, durante a gravidez, tudo o que a mulher come passa o sabor para o bebé através do líquido amniótico. Sim, sim. Ou seja, se a mulher gostar de comer uma grande variedade de legumes e vegetais e de frutas, esses sabores vão passando para o bebé. O bebé depois, quando for comer isso pela primeira vez, reconhece, porque já tem algo na memória e a probabilidade de aceitar é maior. Portanto, eu acho que isto tudo começa, lá está, promoção da saúde, ainda antes de tentar engravidar. Isto para casais que até não tinham cuidado com a alimentação, não se importavam tanto, como para manter as pessoas que já tinham esse cuidado com a alimentação. Portanto, isto é para, Exatamente. para estes dois casos. Todas as pessoas que estejam a pensar em engravidar num futuro próximo, ou seja, daqui a um ano, meio ano, Um ano, meio ano. Pois. começar a fazer o trabalho de casa. Os 2, 3 meses antes são assim os mais importantes. Sabemos que pessoas com excesso de peso ou obesidade podem beneficiar de uma perda de peso antes de engravidar, mas principalmente a correção de hábitos, de estilo de vida. E depois isto é manter a vida toda, não é? É a gravidez, é o pós-parto, é tudo. Exato, porque depois passam a ser o modelo que a criança vai seguir. Pois. A toda a hora, e que por isso, se querem que a criança coma sopa, têm de comer sopa. Se querem que a criança coma brócolos, têm de comer brócolos. Se querem que a criança coma... Se não querem que a criança coma um gelado, não o comam à frente da criança. Sim, sim, sim. Pelo menos não o comam Mas à cada frente da vez é mais criança. difícil esconder, proibir as crianças delas comerem este tipo de coisas, não é? Porque é o que mais se vê, é o que mais oferecem. As crianças vão a um café, o que está no balcão engraça com a criança. Toma lá um docinho. Porque é um miminho. O açúcar, os doces, são miminhos para as crianças. Infelizmente. É logo. Infelizmente, porque eu acho que, infelizmente, a maior parte desses produtos assim ricos em açúcar são dados como uma recompensa, muitas vezes, do portou-se bem, então merece uma sobremesa. Sim. Ou se comeres a sopa toda, tens a sobremesa, ou seja, a sopa passa a ser uma coisa péssima e a sobremesa é tipo o prémio que a Isso criança... é manipulação. Se não comes a sopa, não comes doce, é uma manipulação. E depois só vai dar ainda mais a conotação aos doces de, primeiro, o fruto proibido é o mais apetecido. Portanto, proibir nunca será, assim, a melhor via. Sim. São proibidos açúcares no primeiro ano de vida, 100% proibidos, certo? Até aos 2 anos. Evitar ao máximo, quando eu digo evitar ao máximo é não oferecer. Sim, sim. E a partir dos 2 anos, têm doses limite que são muito baixas. Por exemplo, até aos 4 anos, 16 gramas por dia, um pacotinho de leite com chocolate já tem 18. Como é que é possível? Pois. Portanto, papas e tantos alimentos que são dados às crianças têm imensa quantidade de açúcar e facilmente excedemos as quantidades máximas diárias. Por isso, se querem dar um miminho, deem um abraço, deem um beijinho, vão... Dê atenção, vão Dê jogar, atenção. vão ao parque, tudo isso são miminhos. Exatamente, são momentos, memórias positivas. E que duram mais tempo, porque o doce é muito mais. rápido. Exato. Dissolve-se muito rápido. Então é isto tudo, esta magia da nutrição, que deu vontade à Lia de criar um projeto. Então conta-nos um bocadinho sobre isso. Sim. Basicamente, eu sempre soube que queria trabalhar nesta área e que a parte clínica não era suficiente. Ou seja, só dar consultas, seja a grávidas ou a bebés, não era suficiente. Queria muito o contacto, lá está, com as crianças. Por isso fui para a escola. Tive a experiência de criar um projeto numa escola com as crianças, desenvolver atividades com as crianças. Ok, é muito mais recompensador, de certa forma. E, portanto, eu sempre soube, ok, eu quero aliar as duas coisas. Eu quero estar em contacto direto com as crianças e fazer atividades com elas e desenhar projetos de promoção da saúde que têm efeitos a longo prazo, ao invés de só dar consultas. E normalmente o que se faz em consultas é prevenir doenças ou tratar doenças que já apareceram. Sim. E não é desafiante ter esse...
Pronto, essas atividades com as crianças, o que é mais desafiante, criança ou adulto? Adultos. E normalmente Eu as crianças acho. é que se portam mal, não é? Não, mas por acaso acho que os adultos acabam por ser um bocadinho mais desafiantes porque muitos já têm muitas ideias enraizadas, Pois, tem muitos hábitos, mitos, muitos vícios, hábitos. pois sim, sim. Já hoje em dia existe demasiada informação e demasiada desinformação, ou seja, leram demasiado e já não sabem por onde pegar o que é verdade, o que é mito. Existem mesmo imensos mitos na internet hoje em dia. E, portanto, às vezes acaba por ser um bocadinho mais desafiante desconstruir tudo isto, Sim, sim. enquanto que a criança é uma folha em branco, em que só temos que, ok, começar do zero, mas começar em bom, do zero. E demora muito mais tempo a nível do tempo de consulta? Não, é assim, normalmente as consultas são feitas com os pais, porque as crianças também podem estar presentes, mas só quando são maiorzinhas é que já podem participar um bocadinho mais da consulta. Mas normalmente é feito com os pais, porque são eles que depois vão às compras e que vão oferecer os Claro, alimentos. sim, 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 sim. Pronto. Agora, estar com as crianças, por exemplo, num contexto de sala de aula, é incrível, porque elas participam imenso. Elas já sabem imensas coisas. Nós achamos que as crianças não sabem, mas Não enganamos. percebem nada, Sabem eles muito são muito mais. espertos. E depois, eles próprios têm imensa vontade. Nós achamos que não e que não. Pronto. Eles gostam de alimentos com açúcar. E que não vão gostar se for E uma alternativa mais hambúrgueres e saudável. cachorros. Mas depois eu tinha crianças a dizer-me, Lia, eu juro que eu tentei trazer na lancheira aquilo que a gente falou, do pãozinho assim mais escuro, ou iogurte natural, mas era o que a gente tinha em casa. E o pai disse só depois quando a gente fosse às compras, é que então... Mas eu queria mesmo. Mas são a imagem dos pais. Opa. Portanto, isto é incrível. Pronto, para mim, é ver que as crianças estão rapidamente a darem e têm mesmo vontade. Muitas vezes são os adultos a pôr esse tipo de barreiras e limitações que as crianças não têm. Eu, o contacto que já tive com as crianças, nota que há crianças com mais facilidade com os legumes e tudo mais, por causa do historial dos pais. Já teve essa... Nota-se claramente. Nota-se. Claramente. Pronto, está testado cientificamente. Não, mas nota-se perfeitamente, por exemplo, aquilo que estava a dizer de a importância dos alimentos que comem durante a gravidez, depois a criança lembra-se. Lembro-me muito bem de um caso de uma criança na maternidade Alfredo da Costa que recusava a maior parte dos alimentos e depois chegamos à conclusão, ok, o que é que a mãe comia muito durante a gravidez? Comia muito comidas com caril. Ok, então experimente pôr um bocadinho de caril na comida da criança. Passou a aceitar tudo. Isso é Portanto, incrível. por exemplo, a fruta preferida do meu filho é melão. Ok, durante a gravidez comeu melão. Por acaso eu tive um desejo enorme por melão, comia imenso. Está explicado. Ok, tem tudo a ver. Está tudo ligado. E depois, pronto, também há crianças que, por muito saudável que a mãe seja e por muito que tenha comido tudo durante a gravidez, são os chamados picky eaters, que têm algum... a neofobia alimentar é normal, ou seja, medo em provar novos alimentos. Coisas novas, normalmente só assim estranhas, eles rejeitam primeiro. Isso é normal e tem um pico ali por volta de 1 ano, 2 anos, depois passa. Mas há outros que são mesmo seletivos. Sim, mas isso é como tudo. Há isto na nutrição, a nível de uma boa alimentação e tudo mais, mas também a nível de quantidades. Há pais que gostam de comer muito, comem bem, mas depois o filho... Nada, não é interessado pela comida, demora montes de tempo a comer, diverte-se, brinca muito mais com a comida do que se alimentar. Portanto, isto é tudo, não tem a ver só que é outro tipo de comida ou assim, não é? Sim. Não, e lá está, varia muito. Todas as crianças são diferentes. E aqui, tudo o que eu falo em termos de promoção da saúde é um jogo de probabilidades. Nós queremos aumentar as probabilidades das coisas correrem bem. Não há garantias. Não há garantias de que, por ter comido X, Y e Z na gravidez, a criança vai gostar, ou por ter feito tudo certinho by the book, que as coisas vão correr bem, porque cada criança é uma criança. E por isso é que existem recomendações gerais, mas depois é outra coisa que me custa. Queria a crescer com sabor. Criei o Instagram e abro caixinhas de perguntas.
Problema, não há soluções mágicas que vão resultar com todas as pessoas e muitas vezes as pessoas procuram isso. Porque é que o meu filho é assim, ele é assim, que solução é que tem para me dar? Não sei, só mesmo depois de avaliar em consulta Cada caso é um caso. é que posso dar uma solução personalizada para aquela criança, para aquela mãe, para aquela família. Às vezes tem muito a ver com medos ou expectativas dos pais. E até nem tem nada a ver com a criança. Então vamos aqui. Os pais têm de se preparar, vão ter um bebê, têm de se preparar. Então, no caso dos desejos, em que a mãe comia muita melancia, Por então exemplo. o filho só comia melancia. Mas isto nos desejos, como é que a mãe, na gestação, pode equilibrar as coisas? Porque há casos, eu tenho 2 filhos e havia certos alimentos que eu antes comia muito bem e durante a gravidez eu não podia com aquilo. Eu sei. Os sabores ficam alterados. Então, como é que dá para equilibrar e manter uma boa alimentação? Epá, é verdade. Pois, eu percebo perfeitamente e infelizmente a minha resposta é só consigo responder em consulta. Porquê? Porque é sempre possível arranjar o equilíbrio, mas não existe um equilíbrio que funcione com toda a gente. O que é que eu normalmente faço e o que é que eu faria nessa situação? Ok, o que é que come todos os dias? A que horas, em quantidades? É isto que gosta? Ok. Rapidamente na minha cabeça começo a fazer contas aos nutrientes que está a ingerir ou que não está a ingerir e o que é que falta. E variedades de alimentos que está a existir ou que não está a existir. Então é só fazer um pequeno ajuste à alimentação que já faz, mas de acordo com a sua alimentação. Portanto, não há mesmo... Existem recomendações base. Há documentos da DGS que têm tudo Sim. dito e pronto, está lá tudo, mas lá está. Depois é preciso adaptar a cada pessoa. Então, e a nível de suplementos? Ok, em termos de suplementos, para a concepção, muito importante começar com ácido fólico e iodo. Em Portugal, a suplementação de iodo também é recomendada na pré-concepção, especificamente nos Açores. Nós temos uma elevadíssima percentagem de déficit de iodo, tanto que a suplementação em iodo já é oferecida gratuitamente às mulheres. Portanto, também é muito importante. Normalmente falamos só do ácido fólico, por isso é que eu queria reforçar aqui o iodo. Sim. No entanto, esta suplementação tem de ser prescrita pelo médico ou pelo nutricionista. Porquê? Por exemplo, no caso do iodo, é preciso fazer análises para garantir que não há nenhuma disfunção da tiroide, Pois, exato. porque se houver, não pode fazer essa suplementação, por exemplo. Por exemplo, o ferro, há grávidas têm de começar a tomar logo. Exatamente. E mesmo antes de estarem grávidas, há outras é quase a meio da gestação. Exatamente. Tem tudo a ver com as análises. Exatamente. É preciso avaliar como é que está o estado da situação. Sim. E só depois então suplementamos. Idealmente com medicamentos, que sabemos que tem aquela dose específica que nós queremos dar só daqueles nutrientes que queremos, mas também existem suplementos alimentares com um cocktail de vitaminas e minerais. Não sou tão fã, mas pronto. Mas é muito importante, ácido fólico e iodo na pré-concepção, durante a gravidez, ácido fólico, iodo e ferro, normalmente, costuma aparecer sempre. São os suplementos importantes. E depois, tudo a ver com a alimentação. Sim. Tudo o resto, nós sabemos que temos vários nutrientes que devemos aumentar durante a gravidez, por exemplo, ferro, magnésio, zinco, e sabemos através da alimentação como é que podemos suprir essas necessidades. E o mesmo para a amamentação, também normalmente é continuada alguma suplementação, por exemplo, a de iodo. Mas pronto, os suplementos é um acréscimo, porque naquela fase as necessidades são muito elevadas e é mesmo necessário garantir, sim. mas a alimentação é a base. E a nível de diabetes gestacionais? Diabetes estacional, lá está, tive essa experiência na maternidade de acompanhar várias grávidas. É muito chato. No dia que eu fui para ter a minha filha, estava-me só a passar à frente grávidas com esse tipo de patologias, porque Há um risco é grave. Sim. Então, para aí umas 5 me passaram à frente, porque é grave, então têm de dar logo prioridade a essas mulheres. Sim. E é uma situação um bocado... É muito chato para a grávida, porque... 9 meses, é desafiante. Aí sim, temos que cumprir à risca, porque assim, se uma grávida quiser ter uma consulta de nutrição para adequar
hábitos alimentares, não precisa de fazer um plano e cumprir quantidades e horas e tudo assim à risca, se não tiver diabetes estacional. Se tiver, aí sim, tem. Tem que comer a determinadas horas, determinados alimentos em determinadas quantidades. Há muitos alimentos que são mesmo proibidos, porque à mínima coisa nós vemos logo na ecografia. Pode-nos explicar assim abertamente o que é isto, o que é que influencia no bebê? Explicar assim abertamente lá para casa. Então, a diabetes estacional É na gravidez? é durante a gravidez, é uma diabetes que aparece durante a gravidez, pode aparecer pela primeira vez durante a gravidez, ou a mulher pode já ter diabetes antes e mantém-se durante a gravidez. Claro. E é feito o diagnóstico, normalmente é sempre feita aquela análise à glicémia, portanto ao açúcar do sangue, e depois é feita a PTGO, que aí sim é péssimo. Não sei se em casa, quem já passou por isto, se não sente depois o sabor daquele... Continuando. A PTGO é a prova de tolerância oral à glicose, em que são dadas, penso que 70 ou 75 gramas de açúcar no líquido. Pronto. É um bocadinho chato. E se for diagnosticada a diabetes estacional, depois tem que haver acompanhamento pela nutrição, obrigatoriamente. Há formas de evitar, mais ou menos. Ou seja, o que os estudos indicam é... Evitar durante... já havia picos? Ou seja, antes de engravidar, se a mulher já está a pensar que não quer ter diabetes estacional... Sim. há formas de prevenir, nem por isso. Ou seja, o que os estudos mostram é dieta mediterrânica, atividade física, pelo menos 90 minutos por semana. Ou seja, ter um estilo de vida saudável. Durante a gravidez... 90 minutos por semana não é nada. Não, nada. É só assim, tipo... Agora pensei... 1h30 por semana. Pois. É o mínimo que os estudos recomendam. Durante a gravidez, lá está, se tiver história de diabetes na família, há mulheres que não conseguem evitar vir a ter a diabetes estacional. Pronto. Nesses casos, acompanhadas pela nutrição, alimentos proibidos, tudo o que tem açúcar adicionado. Sumos, bolos. A lista é muito grande. Infelizmente, hoje em dia, açúcar adicionado está até nos enlatados, por exemplo, ervilhas. Sim. Tem açúcar adicionado. Portanto, torna-se difícil, porque é um cuidado muito redobrado. É preciso ler todas as listas de ingredientes. Que é uma coisa que nós não fazemos, graças a Deus, senão dávamos em doidos para comprar qualquer coisa, mas sim, é um cuidado redobrado. E uma pequena falha, estava a explicar, que aparece na ecografia. Ou seja, num dia, é só uma vez, vou fazer aqui uma batota ao plano e vou beber uma Coca-Cola ao almoço. Só uma Coca-Cola já influencia bastante? Já, porquê? Porque quando for medir, até pode não aparecer um valor muito desviado daquilo que é o recomendado, porque se comer assim um alimento cheio de açúcar, o que acontece é que a glicemia sobe e baixa, muito rapidamente. A pessoa só vai picar passado 1 hora. Já foi, o pico já foi, não aparece. E então, o que é que a pessoa pensa? Ok, foi só uma vez a Coca-Cola e na glicemia, portanto, quando eu fui registar e quando eu fui medir, o valor até estava normal. Então, mais uma vez. E então, mais uma vez. É isso, mas é que fica tudo concentrado no bebê. Exatamente, o problema é que não está registado, no caderninho está tudo bem, mas o bebê sentiu tudo. Todas as hiperglicémias que acontecem na mãe, quando se tem diabetes estacional, acontecem no bebê também. Ou seja, muito açúcar, depois muita insulina, leva à deposição de gordura na zona abdominal e quando vamos a fazer a ecografia, o perímetro abdominal do bebê já está muito acima do percentil 50. Tudo se percebe muito rapidamente o que é que a mãe está ou não está a cumprir durante a gravidez através do feto, porque nós guiamos-nos por ele. Sim. Portanto, na ecografia, se não tiver a comer proteína suficiente, comprimento do fémur, também se vê logo, a descer abaixo do percentil 50. Damos um reforço na carne, para o percentil 50 outra vez. Sim. Por isso, a alimentação tem mesmo um papel muito importante nessa fase. Então, e depois, já nasceu o bebê, está tudo bem. Não passou nada para o bebê, porque há casos que até passam. Sim, exato. Pode acontecer, assim, no pior dos cenários, numa diabetes estacional mal controlada ou em que não se guiam essas recomendações, pode haver aborto espontâneo, pode haver parto prematuro, o bebê é demasiado grande e que depois aumenta a probabilidade de complicações durante o parto. Portanto,
existe muita coisa que pode correr mal Sim, sim, sim. se a alimentação não for cuidada. Se o bebê nascer, está tudo bem, ótimo. A partir daí, são os cuidados que temos que ter com todos os bebés. A amamentação, idealmente. E Que depois... a mãe também tem de se cuidar para passar um bom leite, não é? Para a criança, não é? Isso, por acaso, é um tema que adoro. Publiquei um artigo científico Sim. sobre a composição do leite materno. Sim. Há muito que se lhe diga. Há muito que se lhe diga e é fascinante. É mesmo fascinante. Quando dizem que é urolíquido, é porque é incrível. O leite materno adapta-se às necessidades do bebê a todos os momentos. E às características da mãe. Ou seja, se a mãe teve hipertensão durante a gravidez, o leite materno é mais rico em proteína para compensar alguma proteína que possa não ter passado durante a gravidez para o bebê devido à hipertensão. Se o bebê é mais prematuro, mais proteína tem o leite. Quanto mais prematuro for, mais proteína tem o leite. Porque ele precisa de mais. Portanto, nós estamos a descobrir isto e a perceber o quanto o leite materno se adapta às necessidades do bebê. Como é que é possível, não é? É incrível. E em relação à dieta, por acaso nós temos muito essa ideia de que deve-se comer determinadas coisas para produzir mais leite ou para o leite ser bom. O leite é sempre incrível, também já descobrimos isso. A dieta materna influencia pouco a composição do leite materno. Ou seja, isto é uma forma de proteger o bebê, porque se a mãe comesse muito pouco ou tivesse uma má alimentação, então o leite não ia ter os nutrientes que o bebê precisa. Então o que o leite faz é, nós temos esta composição mínima, base. Independentemente do que a mãe comer, isto ao passar para o bebê. Isto para proteger o bebê. Por isso, E a mãe fica com menos. exato. Porque aqui há uma competição. Uhum. Por isso, é muito importante que a grávida, que a mãe, na fase da amamentação, se alimente bem, para ter os nutrientes para si e para o bebê. Que se hidrate muito bem. Isso é o mais importante. 2 litros de água no mínimo. 2 litros. É muita água. É um desafio, lá está, é um desafio. Sim. É muita água, mas é muito importante. Sim. Antes de dar o leite, portanto, antes de cada mamada, beber muita água, comer. Porque senão... Comer o quê? Comer o quê? Lanchinho, hidratos de carbono, fruta, lacticínios, ou seja, hidratos de carbono de preferência, um pãozinho com cereais, uma coisa assim mais integral, aveia, ou seja, cereais que vão durar mais tempo e que vão dar alguma Sim. saciedade. Fruta, peça de fruta, uma, inteira, qualquer uma. Já nem sou esquisita, fruta. E lacticínios, iogurte, leite ou queijo para ter proteína. Este lanche fica assim equilibrado, aguinha, e dar de mamar. Olha, nós temos umas fotos. Vamos passar estas fotos, porque até fala dos alimentos, não é? Então, vamos comentando. A Lia vai comentando. Olha, a roda dos alimentos, Júnior. Exato. Isso foi um caderno de atividades que eu fiz para as crianças, porque existe a roda dos alimentos, já toda a gente sabe que ela existe e está farta dela. E pouca gente segue as recomendações da roda dos alimentos, e a verdade é esta. E, portanto, eu decidi, ok, as crianças precisam de uma roda um bocadinho mais atrativa. Sim. Para cumprir com as recomendações. Então fiz uma roda um bocadinho mais atrativa para as crianças. Muita cor, muita variedade. Bonequinhos. Sim. E com as doses adequadas às crianças. Porque as doses que um adulto deve comer não são as mesmas que uma criança deve comer. Sim. Portanto, aí já está tudo adaptado para as crianças. Deixar só o alerta, principalmente carne, peixe e ovos. As crianças comem o triplo do que necessitam. Comem muita quantidade. Na realidade, só precisam de cerca de 90 gramas, 70 no máximo. Portanto, são quantidades muito pequeninas por dia. E pronto, este caderno de atividades está disponível no site da Crescer com Sabor, que é crescercomsabor.pt. Se quiserem fazer download, é gratuito. Muito bem. E que mais temos por aqui? Este é o livro online, chegou o Come e Dorme. Pelo menos é o que todos querem. Come e dorme e pronto. Este livro eu lancei há pouco tempo com a Cláudia, que é médica interna de Medicina Geral e Familiar. Demorámos cerca de 1 ano a escrever este livro, são 95 páginas, onde falamos sobre a alimentação no primeiro ano de vida e o sono no primeiro ano de vida. Respondemos às perguntas mais frequentes dos pais. Desde a amamentação, fórmula, introdução alimentar, baby-led weaning, tradicional, todas essas dúvidas mais frequentes. O meu bebê não dorme, porquê? Que rotinas de sono é que devemos começar a criar?
E, portanto, é assim, nem todos os pais têm possibilidades de marcar uma consulta e ser acompanhados Sim, sim, durante o primeiro ano de vida, e eu compreendo isso totalmente. Acho que todos devem estar bem informados. Existe muita informação gratuita disponível, tanto na minha página da Crescer com Sabor, mas de muitas outras nutricionistas na área materno-infantil, no site da crescercomsabor.pt. Existe muita informação gratuita. Nem sempre é possível responder a todas as perguntas. Nesse livro, o que eu tentei fazer foi compilar as perguntas mais frequentes e responder com base na evidência científica mais atual, ou seja, não é a minha opinião. Também tem um bocadinho da minha opinião enquanto profissional, com base na minha experiência, mas é o que a evidência científica nos diz, que é recomendado, que é seguro, e pronto, decidi fazer esta compilação, que acaba por ser uma forma mais acessível dos pais também terem acesso a toda a informação que precisam. E como é que surgiu esta oportunidade? Do e-book, do livro? Isto é, pronto, é assim tudo muito autodidata. Eu tenho as ideias, quero fazê-las, então E vai. siga. E faz. Sim. E temos aqui o e-book Rótulos de Bolachas. Sim, este foi um e-book muito pedido pelos pais porque existiam muitas dúvidas sobre as bolachas que podem ou não ser oferecidas aos bebés, às crianças. É um e-book gratuito, está disponível no site crescercomsabor.pt, basta fazer o download. Tem 40 e tal páginas, analisei os rótulos de várias bolachas. Bolachas infantis, bolachas Maria, bolachas de água e sal, bolachas marinheiras, bolachas integrais, portanto, muito rótulo ali analisado, acho que cerca de 90 e tal bolachas, e que depois conseguem perceber, então, segundo a lista de ingredientes e os valores. Sim, não vão só pelo pacote dizer de criança, bolacha para bebê e criança, senão... Normalmente são as piores. Pronto, Pois, a sim, verdade sim, é essa. sim. Tudo o que tem bonequinhos, normalmente tem açúcar adicionado. É porque os pais, claro, querem dar melhor às crianças e até quando o médico diz, olha, pode começar a dar 1, 2 bolachas por dia, por aí, epá, o que é que eles pensam? Se isto diz de criança, os rótulos acabam por não ler, mas é importante terem esta consciência e através do e-book Sim, a intenção dos pais é sempre a melhor e eu não claro, tenho sim. dúvidas disso. Muitas vezes o marketing alimentar, principalmente nos produtos para crianças, é muito feroz. E pronto, criam necessidades que não existem, de alimentos adaptados para crianças que não há necessidade. Por exemplo, iogurtes. Iogurte natural para adultos é perfeitamente adequado para uma criança. Sim. Portanto, o marketing alimentar é terrível e só estando muito bem informados é que conseguimos combater e não cair. E os preços também. Exato. Então, e agora? A criança já deixou a maminha da mãe e agora tem de se alimentar, vai continuar a ser alimentado. Como é que funciona? Então, introdução alimentar. Lá está, existem muitas modas, existe muita informação disponível na internet. O que é que a evidência científica nos diz? E lá está, tem de continuar a ser acompanhados por um médico, por um profissional. Sim. Convém que sejam sempre acompanhados por um profissional de saúde para garantir que estão a ter todos os nutrientes que necessitam. Ou seja, o que a evidência científica nos diz é, a partir dos 4 meses podemos começar a introduzir alimentos. Podemos. Idealmente, a partir dos 6 meses, especialmente se estiver a ser amamentado, para não tirar o leite materno demasiado precocemente, sem necessidade. Pronto. E depois, em termos de alimentos, a ordem dos sabores interessa um bocadinho, porque eles têm uma preferência natural pelo sabor doce. Ou seja, se nós formos começar por um alimento muito doce, por exemplo, papas, a maioria delas, só vamos estar a continuar a favorecer essa preferência natural, portanto, vamos ter que contrariar sopa ou puré de legumes ou legumes cozidos em pedaços. Em relação a isso, lá está. Desde que seja uma textura segura para o bebê, tudo bem. Mas, de preferência, vegetais, fruta, para contrariar a preferência pelo doce. Existem alimentos proibidos no primeiro ano. Lá está, o açúcar, sumos de fruta. Isso é logo. Mel, pronto, sal. Existem vários alimentos que são proibidos. Mas se os pais já tiverem alimentação saudável, se tiverem os bons hábitos, é muito mais fácil, sim. É oferecer isso à criança. O que está na tal roda dos alimentos, os vegetais, os cereais integrais, a fruta, lacticínios, leguminosas, já ninguém come leguminosa, feijão, grão, lentilhas. É uma excelente fonte de proteína, de fibra, de ferro. E oferecer isso à criança, tudo o que seja natural, quanto mais natural melhor. Quanto mais processado, à partida,
é porque não será para oferecer no primeiro ano. E agora a criança já come de tudo. Como manter a alimentação saudável? Porque já come de tudo, já quer experimentar, já experimentou. Exato. Eu acho que, lá está, nunca proibir. O fruto proibido é o mais apetecido. Sim. Portanto, se desde o primeiro ano tem bons hábitos e já programamos o paladar para gostar de frutas, vegetais, vai ser muito mais fácil, porque sim, pode pedir expressamente um alimento rico em açúcar de vez em quando, ok, e reagir naturalmente e dizer, ok, hoje pode estar aqui, não é condicional, ou seja, não é porque comeste a sopa, porque te portaste bem, tens direito a... Não, é um alimento como qualquer outro, oferecer. Agora, sabemos que é para evitar, portanto, talvez não todas as semanas. Mas se a própria criança já gosta de uma alimentação saudável, Manter. é manter. Sim. Então, olha, estamos quase a terminar, Lia. Então, como é que as pessoas a podem contactar e tudo mais? As suas redes sociais? Sim, portanto, Crescer com Sabor no Instagram, no Facebook também. Crescercomsabor@gmail.com é o e-mail da Crescer com Sabor, também podem mandar e-mail. Crescercomsabor.pt é o site. Se tiverem interesse em marcar uma consulta ou saber mais sobre as consultas, por exemplo, basta mandar mensagem direta através do Instagram, ou mandar e-mail, ou preencher o formulário também através do site. Consultas de? Consultas de pré-conceição, gravidez, primeiro ano de vida, pós-parto, infância, adolescência, seletividade alimentar, desde que seja da pré-conceição à adolescência, um bocadinho de tudo. E ali é muito jovem, já referiu há pouco que tem planos de voltar à sua terra natal, aos Açores, mas há muitos planos, acredito. Projetos para o futuro? Então, projetos para o futuro, abrir um espaço físico para Crescer com Sabor, em São Miguel. Quero criar um centro físico onde possa dar as consultas, onde possa fazer workshops, show cookings, atividades com as crianças, com os pais, dar formação. Quero muito fazer um projeto nas escolas, quero ir para as escolas, para as creches, se possível. Mas tudo isso à partida em São Miguel, nos Açores. Tudo em São Miguel. Portanto, quem ficou maravilhado com a Lia, então, pode ainda fazer por cá. Sim, o online mantém-se sempre. Pronto. As consultas são sempre online. Portanto, tenho pacientes no Reino Unido, nos Emirados Árabes Unidos, Sem fronteiras, pelo não é? mundo inteiro, sim. Isto foi um hábito que criou por causa da pandemia? Sim. Foi. Foi o melhor que a pandemia trouxe. As pessoas perceberem que as pessoas não são os pacientes, mas nós também profissionais de saúde, que é perfeitamente possível dar uma consulta online e tem exatamente a mesma qualidade e até tem mais conforto. Sim, sim. Pronto, e é mais acessível, se calhar, para muita gente. Então agora tenho a oportunidade de convidar as pessoas a entrar em contato consigo. Sim, se quiserem marcar alguma consulta, se quiserem saber mais sobre as consultas ou tirar alguma dúvida, seja qual for, sobre nutrição, desde a pré-conceição à adolescência, a via mais direta é o Instagram, Crescer com Sabor, através de mensagem direta, mas também podem mandar e-mail, crescercomsabor@gmail.com, e eu estou sempre disponível e respondo a tudo. Pode demorar mais um dia ou outro, mas respondo sempre às mensagens. Mas vai receber a resposta. Muito obrigada, Lia. Muito obrigada Muito eu pelo sucesso convite. e tudo bom. Muito obrigada. E assim terminamos mais um programa mimoso, muito importante. Quão importante é nós termos cuidado com a nossa alimentação, vai influenciar os nossos filhos, os nossos netos. Se não teve a oportunidade de assistir por completo o programa, vai estar disponível daqui a 15 dias no YouTube. É um programa a não perder e a partilhar. E nós voltamos no próximo programa, pelas 15 horas. E claro que nós temos que o convidar a assistir ao próximo programa, porque mais projetos, mais mulheres, histórias de vida vão passar por aqui. Portanto, não perca pelas 15 horas. E obrigado pela sua companhia. Até à próxima.